Olá, muito prazer, me chamo Wesley Bertato e hoje eu vou estar ministrando a aula de Biologia aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho a respeito do efeito estufa melhorado, fato ou ficção, do edital Projeto Desafios do Mundo Real. E aí a gente vai começar relembrando o que é o efeito estufa. Ele é um fenômeno natural atmosférico que vai ajudar a manter a Terra aquecida, o planeta aquecido. Hoje em dia estima-se que a temperatura da nossa Terra esteja por volta de 15 graus, né? Sem o efeito estufa, o nosso planeta seria muito gelado, a Terra seria muito fria, chegando por volta de 18 graus negativo. Então, o efeito estufa é benéfico sim, né? O que não é benéfico é o excesso de gases que vai aumentar a temperatura. O efeito estufa é formado por vários gases. Eu separei os principais aqui para vocês, que são o dióxido de carbono, o CO2, o metano, que é o CH4, e o vapor de água. Eles ficam em volta do planeta, né? Esses gases, eles retêm a temperatura, deixando o nosso planeta aquecido, né? Sem esses gases, o nosso planeta seria muito gelado. O problema é que o ser humano está intensificando esse efeito e aumentando muito a taxa de dióxido de carbono, fazendo com que o planeta fique muito quente por causa do excesso desses gases. Tá? Eu coloquei uma imagem aqui para poder explicar e mostrar melhor para vocês. Aqui é o Sol mandando raios ultravioleta, né? A Terra vai absorver esse calor, essa energia. O excesso, a Terra, o mar, as plantas vai absorver esse calor e energia, e o excesso ele vai ser mandado de volta, vai ser jogado. Isso daqui é o efeito natural, né? É o efeito natural do efeito estufa. O problema é quando a taxa de dióxido de carbono dos gases esteja muito elevado. Vai acontecer um bloqueio aqui e esse calor, essa energia não vai conseguir ser dissipada. E aí que vai acontecer que o planeta vai ficar muito quente, vai aumentar a taxa de temperatura. Tá? Aqui eu coloquei outra imagem para também explicar e ficar mais fácil para a gente entender. Aqui é uma estufa, né? E aí ela também está absorvendo, recebendo esses raios solares. Esse calor, as plantas vão absorver essa energia e elas vão jogar esse calor para fora. Porém, vai ter um bloqueio dos vidros e esse calor não vai conseguir ser dissipado. O que vai acontecer? Vai ficar muito quente lá dentro, né? É a mesma coisa com o planeta. O planeta está cada vez mais aumentando as temperaturas por conta do aumento desses gases que a população, né, está fazendo. E isso daí vai degradar cada vez mais a temperatura, chegando a níveis muito elevados daqui a alguns anos, né? Teve um aluno, o André, ele pesquisou e achou dois gráficos super legais para a gente estar vendo. Vamos colocar aqui. O primeiro gráfico, ele fala da emissão do dióxido de carbono, né? Ele começa lá em 1860 e vai até 1990. A gente vê que com o decorrer do tempo, dos anos, ele foi aumentando. O gráfico 2 é a temperatura média da atmosfera. Ela também começa em 1860 e vai até 1990. Em 1860, vemos que ela estava com a temperatura por volta de um pouquinho mais de 14,6 graus, né? E no decorrer dos anos, até chegar em 1990, ele estava já com uma temperatura de 15,4 graus. Então, podemos ver aqui que teve um aumento da temperatura com o aumento do gás carbônico. E aí, vamos lá agora para o problema, né? Para a problemática. A pergunta é a seguinte: André conclui que o aumento da temperatura média da atmosfera da Terra é devido ao aumento da emissão do dióxido de carbono. E está correto, certíssimo. A gente acabou de ver que quanto maior a quantidade de dióxido de carbono, maior vai ser a taxa de temperatura, né? Vai ser muito alta a temperatura da Terra. Outro estudante, Joana, discorda da conclusão de André após comparar os dois gráficos. Dê um exemplo de uma parte dos gráficos que não dá suporte à conclusão de André e explique sua resposta. Bom, então vamos voltar lá para o gráfico 2, mais precisamente para 1950, até 1980, conseguimos perceber uma desaceleração na temperatura. E por que será que aconteceu essa desaceleração? Eu separei 3 fatores principais que podem ter ajudado a esse desaceleramento, né?
O primeiro fator são os aerossóis atmosféricos, né? A industrialização intensificou a emissão dessas partículas que refletem a luz solar, causando resfriamento temporário, né? O segundo fator é a variabilidade natural do clima, né? Fenômenos como o El Niño, La Niña, podem ter influenciado flutuações nas temperaturas, causando também o desaceleramento da temperatura no decorrer desses anos. O terceiro fator são os ciclos oceânicos, né? Temos oscilações de longos prazos nos oceanos, como a oscilação do decadal do Pacífico, que pode ter reduzido temporariamente a temperatura. O decadal do Pacífico, ele influencia diretamente na temperatura, ele pode aumentar a temperatura quanto pode diminuir. Então esses são um dos principais fatores que comprovam o gráfico, né? O gráfico 2 aqui, desse de 1900, que começa em 1950 e vai até 1980, mostrando esse desaceleramento. Esses são os fatores que a gente conseguiu achar. Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Até mais e até a próxima. Tchau, tchau!